Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui na presença do Senhor. Hoje eu vim transmitir uma palavra que Ele colocou no meu coração, né, sobre julgamento, né? Quantas vezes a gente não julga o próximo, né? Acontece muito. E também o próximo nos julga, né? Muitas vezes as pessoas nos julgam também ali, sem nem saber o que a gente tá passando, sem nem saber o porquê de certas atitudes. É muito difícil, gente. O julgamento não deve ser feito por nós mesmos. O julgamento pertence a Deus, né? Como fala na palavra. Mas existem uns casos que a gente pode julgar com amor e com carinho, com todo respeito, não a pessoa que fez aquilo, não a pessoa que tá de alguma forma fazendo algo errado, mas as atitudes. Aqui diz, né? Primeiro que dizem, lá em Mateus 7:24, diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Aí, em João 7:24, diz: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Aí, sim, pra quê, né, gente? Olha, uma coisa que eu percebo muito forte que acontece, como eu sou aqui a prova viva das coisas que eu venho falar, eu testifico de mim coisas que tá aqui na palavra e que eu posso falar porque eu vivi, foi real, assim, muitas vezes o que eu venho falar, mas quase sempre, acho que sempre, o que eu venho falar da palavra e as coisas que eu me enquadro na palavra, que eu vivi, né, testemunho vivo, digamos assim, é o que eu posso falar, né, com mais propriedade. Ou seja, eu tenho essa mania de julgar os outros. Olha só, como que eu vou julgar os outros? Que muitas vezes eu não tenho autoridade para julgar as pessoas. E uma coisa que eu percebo que acontece muito, não sei se acontece com você, é quando a gente julga, às vezes, alguma coisa da pessoa, isso acontece comigo, tá? Por exemplo, julga a roupa de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa, de repente lá tô eu fazendo a mesma coisa. Eu digo, minha gente, que absurdo, eu julguei algo e aconteceu comigo a mesma coisa. Será que isso não é como diz aqui, né? Não julguem para não julguem para que vocês não sejam julgados. Ou seja, quando eu julgo o meu próximo, né, por alguma coisa, muitas vezes acontece de eu fazer a mesma coisa. Ou seja, eu também ali já tô vivendo o julgamento, né? Que recaiu sobre mim. Então, assim, quando a gente vê que tem uma coisa errada, isso tá errado, tenta mostrar se tu quiser, se tu tiver capacidade para isso, porque muitas vezes a gente quer ajeitar uma situação e dar um embaraço, faz pior. Em vez de você arrumar porque na realidade quem convence é o Espírito Santo, né? Então pede a ajuda do Espírito Santo se tu quer ajudar alguém, porque julgar não é o caminho. O caminho é ajudar a pessoa que está vivendo aquilo e que está precisando de uma orientação, de alguma coisa. Então pede o Espírito Santo,
Fala através de mim o que essa pessoa tá precisando, o que essa pessoa tá precisando ouvir. Ela tá nessa situação e se eu for falar, talvez eu vá falar besteira. Então, usa a minha boca para que eu fale palavras de bênçãos, né? Para que eu não seja instrumento de julgamento, para que eu faça a pessoa se sentir pior. Não, eu tenho que ser uma luz ali para ela. Eu tenho que agir com amor. Olha, fulana, olha, eu queria falar sobre isso. Que é que tu acha de fazer diferente agora? O que é que tu acha de, em vez que tu tá fazendo isso e tu nem tá tendo resultado, que tal fazer de certa forma para você testar, para ver se dá certo? Pede a Deus em nome de Jesus, assim, vai pedindo a Ele, e porque Ele é o caminho. Deixa de. Porque às vezes o que me dá vontade de dizer para as pessoas é assim, deixa de procurar tantas fontes, né? Se só tem uma água viva, que só tem uma água que vai matar a tua sede, que vai te levar para o Pai, que é Jesus. Então, assim, às vezes o que eu quero dizer, eu não consigo, né? Que às vezes a idolatria, porque até mesmo quando parece que o inimigo é sujo, né? Você fala ali e ele quer botar tudo que você quis falar em amor, ele quer botar pra você, só que de uma forma negativa. Porque quando a gente fala, a gente pode dar autoridade ao inimigo. Quando a gente julga, quando a gente não tá falando ali com carinho, tá repreendendo de uma forma meio abusiva o outro. Mas assim, eu sempre quero mostrar, porque nem sempre as pessoas aceitam, gente. Eles acham que todo caminho, ou que vários caminhos levam a Deus. Enquanto que a palavra diz que o único caminho que nos leva até o Pai é Jesus. Então, assim, eu vejo as pessoas assim, tão assim, bem intencionadas, pessoas do coração grande, pessoas piedosas. E já tô fazendo um julgamento que eu não quero fazer, não é o julgamento dela, né? Elas são maravilhosas. Mas às vezes elas colocam a fé em tanta coisa, assim, que eu creio, né? Eu penso que desagrada o Pai, porque quando você tira o foco de Deus, de Jesus, e vai botar em outra coisa que é muitas vezes feita pela mão do homem, eu acho que Deus não gosta, né? Pode acontecer milagres? Pode, porque às vezes Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que muitas vezes Ele nem tá olhando direito ali pra tua falha, tá olhando pra quem tu é. Tu é uma pessoa boa, piedosa, tu é uma pessoa, sabe, que não faz o mal a ninguém, só o bem. Então, às vezes, Ele pode permitir um milagre, Ele é muito grande, mas por você, pela sua fé, mesmo você tendo a fé, mesmo a sua fé tá meio contraditória, o Deus é tão bom e te ama tanto, que eu que penso isso, tá, gente? Que Ele é tão bom e ama tanto, que mesmo quando a gente tem o que eu posso dizer? Uma fé em várias outras pessoas, várias outras, digamos assim, santos, objetos, né? Imagens e outras coisas, gente, sem agredir. Eu não sou a pessoa que tem nem moral para falar isso. Deixa eu te dar um testemunho da minha vida que é bem falho mesmo. Eu sou uma pessoa que amo Jesus assim muito, 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 muito mesmo. Que eu sei que Ele é o meu caminho. Teve uma vez que eu assim,
Eu nunca tive sonho, nunca quis ter imagens, várias imagens na minha casa, ou por isso que eu não posso julgar ninguém, tá, gente? Vou te contar. Eu nunca quis ter muitas imagens, nem outras imagens de outros santos, de outras... Bem, as imagens, né, no geral. Mas um dia, eu tinha um desejo, quando eu não estava ainda firme na minha fé, eu tinha um desejo, sempre teve esse desejo no meu coração, de ter uma pintura, né? Aquela pintura, aquele quadro que é tipo uma obra de arte mesmo, uma pintura de Jesus. E assim, um dia assim eu fiz. Fui numa loja e comprei um quadro gigantesco, tá? Gigantesco de Jesus, né? Aí, depois eu fiquei, poxa Deus, eu acho que eu errei, eu não poderia ter. Mas eu não tenho ele como um objeto de adoração, mas se eu disser isso, dá pra me julgar, né? Porque todo mundo diz, não dá. Mas eu não tenho mesmo não, gente. É só uma obra de arte que eu olho e lembro de Jesus. Assim, então eu falei com Deus, Senhor, se muitos evangélicos colocam um leão simbolizando Jesus, eu falei, eu não sei se eu tô certa não sei o que Deus achou disso não sei. Se muitos evangélicos colocam um leão, né? Um leão que assim simboliza Jesus. Então, assim, quando o Senhor diz lá, o Senhor é bem enfático lá, é que não fazer as imagens de escultura, não prestar culto, nem de cima do que há no céu, nem debaixo do que há na terra, nem ainda o que há embaixo da terra nas águas. Então, o leão, ele também é terreno, sem julgar, tá, gente? Porque eu sei que aquilo é tudo muito simbólico. Ninguém vai acender uma vela, nem orar para o leão, assim como eu não oro para o meu, que eu chamo obra de arte. Eu apenas isso, eu chamo uma obra de arte. Aí eu não tenho um monte, só tenho esse, gente. E eu, por um momento, eu quis, assim, passar ele pra frente, porque eu não sentia muita paz ainda. Foi quando eu pensei, Senhor, vou te entregar isso, vou te pedir perdão se for errado. Quebrar, eu jamais farei isso com um quadro, uma obra de arte. Eu não... Por que eu quebraria? Eu não vou quebrar. Só que nesse dia eu tava meio afastada da igreja, né? Aliás, eu tava afastada. E eu adquiri essa obra de arte, que eu falo uma obra de arte, porque quem pintou muito bonito, é um quadro grande, assim, muito bonito, muito bem pintado. Aí, assim, eu acho que fica meio diferente, mas também sem julgar. Quando você pega a imagem e pede para ela as coisas, tipo assim, ou bota para ela simbolizar que ali ela vai fazer um milagre, porque a imagem vai realizar o milagre. Eu sei que eles não realizam milagre nenhum, eles são mortos, né? E não tem vida neles. Eles não falam, não vê. Deus está vivo, Jesus está vivo, né? Então aqui eu queria dizer assim, que eu não posso estar chegando na casinha, julgando as imagens que ele tem e tudo, a fé dele, eu não posso. Mas diante da Bíblia a gente sabe, né, que não tá certo. Mas aí eu também me enquadro no errado, porque eu tenho um quadro. Tá entendendo o tamanho? Mas aí quem é evangélico coloca um leão, né, na parede, assim, ai meu Deus, já eu, não sei julgamentos, só a ação que eu quero dizer, que tudo bem colocar aquele leão como uma forma de, de simbolizar Jesus. Então, eu tenho o meu quadro que é simbólico, simbólico mesmo, gente, porque eu não chego para ir lá e ficar, eu não chego. Eu sei que eu tenho ele para lembrar de Jesus. E ele tá muito muito assim, apesar de ser uma pintura,
ele me relembra muito as mãos, e ele não tá pendurado numa cruz, ele tá, é como se fosse vivo, ressuscitado e mostrando as mãos, né? Que ele, tipo como ele mostrou pra Tomé, né? Tem aquela mostrando mesmo. Então, assim, quem sou eu pra julgar, né, gente? Eu julguei tanto isso que acabei fazendo algum desejo no meu coração, então um quadro de Jesus. Então, assim, quem tem o quadro do leão, tá tranquilo. Eu, né? Eu tenho esse quadro, tá tranquilo. E tem gente que não tem nada que lembre o reino de Deus, assim, nada no sentido, tem a palavra de Deus, mas não tem nada em parede, nada em... E esses talvez eles estejam muito, muito mais certos que nós que temos, né? Mas Deus vê o coração, sabe? Deus sonda o nosso coração. Então a gente não tem que ficar muito, mas a gente tem que obedecer, gente. Mas é bem difícil, porque se eu julgar alguém, eu automaticamente estou me julgando, porque eu também tenho esse quadro. Eu já vi vários evangélicos assim quebrando, né? Tá quebrando as imagens e tudo. E, gente, eu não faria, hoje, no dia de hoje, eu não faria isso. Também eu tenho esse único. Que, assim, se Deus realmente disser ao filho, tu tem que desfazer, claro que eu desfaria, entendeu? Mas eu orei muito, assim, pra Deus e eu não sei se eu tô certa ou não. Eu não sentia paz logo no começo. Eu entrava dentro de casa e eu ficava, meu Deus, por que eu comprei essa obra de arte, que eu me refiro a uma obra de arte? Por que eu comprei? Era o desejo do coração de ter simbolicamente algo para lembrar de Jesus. Só que eu já tenho a palavra, né, gente? Mas eu não sei, gente. Eu fiz isso, não foi por maldade, entendeu? Se não foi por adoração à imagem, para mim ela tá lá como um quadro, uma obra de arte. Igual eu pintasse minha família todinha assim em pintura, óleo, tela, fazer uma tela bem grande, eu pintasse meus filhos, meu marido, pintasse minha família, eu pintasse um dos meus filhos, os meus filhos, pra mim dar no mesmo, entendeu? Eu ia adorar aqueles filhos, não ia. E eu não tô aqui defendendo, tá, gente? Eu sei que eu posso estar muito errada, e eu assumo que eu devo estar errada por isso. Mas assim, eu creio na misericórdia de Deus, né? E isso até é bom para que eu não julgue os outros, tá? Às vezes Deus permite umas coisas pra gente ver que, poxa, você não tem autoridade para julgar ninguém. E eu realmente não tenho. Aí, deixemos de julgar os outros, né? Aqui, ó. Olha só, essa aqui, ela dá um certo temor. Temor, sabe mesmo? Reverenciar de Deus. Então, só uma aguinha, gente. É um temor, ó. No dia do juízo, os haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Olha só como é profundo e assim dá aquele temor. Porque eu posso estar aqui falando palavra inútil. Eu posso estar aqui falando alguma besteira. Não posso, então eu posso. E nossa, misericórdia, Senhor, porque eu já falei muita coisa inútil e talvez ainda fale, não por maldade, nem porque eu queira, mas muitas vezes por a carne fraca ou por a paciência pouca, né? Até pedir a Deus sempre o dom do Espírito, que é paciência, né? Mansidão. Então, assim, gente, eu já falei muita palavra inútil e palavra que não deveria falar. Eu já falei até palavra torpe na minha vida, que hoje em dia eu procuro ao máximo não falar. Mas se a gente der brecha pro inimigo, e muitas vezes o inimigo somos nós mesmos, né? A gente atribui muita coisa ao diabo
Sendo que muitas vezes aquilo ali nem é o diabo. Ele diz assim, não, eu nem tô fazendo nada, você já tá fazendo aí por si. Eu acho que ele pensa, essa daí eu nem tenho um trabalho pra ficar tentando ela, porque ela já faz as coisas que não deveria fazer. Então a gente tem que pedir isso, né, Senhor? Tira de nós, ajuda-nos a tirar cada dia mais as obras da carne e colocar os frutos do Espírito, né? Porque as obras da carne são tristes, gente. Quando a gente não tá, entendeu? É muito ruim. Então que a gente não dê brecha também para o inimigo. Porque a gente tem a natureza pecaminosa mesmo, né? De Adão e Eva, lá a gente já trouxe isso. Mas o inimigo torna tudo pior. Então vamos pedir a Deus que nos liberte, né? Do inimigo. E outra coisa, vamos pedir para não julgar os outros, sabe? Às vezes você vê uma pessoa em você, aparência, nem que quando fala da aparência, por exemplo, eu vi um vídeo, né, de uma pessoa que eu acho que ela é travesti, tava com a roupa toda assim, muito, muito, não era nem sensual, vulgar mesmo. E com aquele olho, botou um negócio no olho pra falar que e tinha um homem de Deus lá louvando, né, com a palavra, e ela chegou e começou a pedir música ali mundana, e ele até foi, né, tocando e tudo. Só que no momento ele cantou um louvor. Quando ele cantou, ela botou aquele olhar assim pro céu, aquele olhar vazio, sabe? Que é quando a gente tá vazia de Deus Mas eu olhei pra ela, eu, né, falha mortal, pecador. Eu olhei pra ela não só pelas roupas ou pela atitude. Sabe quando você olha pra alguém, você vê, enxerga bondade, enxerga que tem algo tão bom ali dentro da pessoa, precisando ser liberto para que ela viva em plenitude com Deus e tudo. E assim, tem gente assim totalmente o exterior totalmente equivocado. Às vezes o interior tá também equivocado, mas que você olha e você sente um amor que você não sabe de onde vem esse amor tão grande. Ou melhor, esse amor é cristão, não, amor de Jesus, né? Aquele que ele olha para uma pessoa que tá toda derrotada, toda quebrada no sentido espiritual, a pessoa tá. E você olha e diz, poxa, como eu amei essa pessoa. Eu acho que é assim que Jesus, ele olha para nós, né? Por exemplo, não sei mas Jesus é tão bom, né, gente? Ele ama todo mundo. E eu, na minha humanidade falha, eu já olhei para pessoas que estavam aparentemente eu também estava bem na época, né? Mas assim, eu olhei para aquela pessoa em especial, eu não sei explicar. Foi um amor cristão, um amor ali, sabe? É igual quando eu olhei pra essa, eu não sei se ela é homem, mulher, travesti. Quando eu olhei para essa pessoa, né? E agora, depois eu vi um vídeo que ela tava na igreja, louvando a Deus, ela se rendeu ali diante, teve um encontro com esse rapaz, ou seja, esse rapaz, Deus ama a mamãe porque ele trouxe uma alma para Jesus. E eu acho que Jesus, sendo muito, 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 dá nem para dizer o quanto melhor que eu, se eu sentir amor por aquela pessoa, imagina Jesus. Aí tem umas orações que as pessoas fazem que diz, vamos orar para apressar a vinda de Jesus. Eu já vi esse tipo de oração, sabe? Para apressar a vinda de Jesus. Não, gente, que é isso? Que negócio de apressar? Nós somos seres humanos, vamos apressar nada. Não, Jesus vai vir no tempo certo. Tem muitas almas ainda precisando ser resgatadas. Então, se Jesus viesse hoje, muita gente perderia a oportunidade de ser resgatado. Aí como é que é egoísmo pensar assim, vamos orar, eu já vi isso, tá, gente? Orar apressando a vinda de Jesus. Eu não sei se é certo ou não, é na minha opinião, sabe? Pequena mesmo.
é a opinião pequena. Se Jesus ainda não veio, é porque ele tem gente para alcançar ainda. Como essa moça, essa pessoa, que eu acho que ele é um homem travestido de mulher, eu não sei. Eu penso que ele é um homem. Pode ser que não, pode ser que seja. Não importa, né? O importa é que Deus alcançou. E que tem tanta gente assim, gente, tem tanta gente, é tão incrível. Tem gente que eu vejo na rua, que eu olho, que eu sinto um amor, sabe? Um carinho. Eu fico pensando, poxa, essa pessoa poderia conhecer mais a Deus, sabe? Porque tem gente que não é mal, não é de tudo totalmente mal, né? Gente, até meu instrumental aqui parou, porque Deus está dizendo, apressa-te porque as pessoas têm as vidas delas para ver, apressa-te porque tu já tomou tempo demais. Então é isso, gente. Para hoje é isso. Não vamos julgar, nem pela aparência, nem por nada, tá? Deixa que o julgamento é com Deus. Fala com todo mundo com carinho, com respeito, com educação. Então é isso. Tudo de bom para vocês, pessoal. Um beijo, povo de Deus. Fiquem na paz, tá? Até a próxima.